tem uma coisa gostosa ali, eu queria comer, 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 porque eu queria Também satisfazer, queria satisfazer saciar. esse prazer É, da comida, né? E quando eu aprendi isso da digestão, o Manuel Lezaeta sempre falava muito, que quando a gente faz digestões perfeitas, com combinações alimentares perfeitas, igual você disse num vídeo seu, não faça um carnaval no seu prato, sem exageros. Você cria um sangue fluido e tudo que vai para o nosso sangue, o nosso corpo é análogo à natureza. Tudo que a gente cria no nosso sangue, a gente expele pelo suor, pela urina, pelas fezes. Então, quando a gente cria um sangue fluido, com combinações alimentares, a gente tem ali ferro, a gente tem proteína, a gente tem todos os aminoácidos que a gente precisa e o nosso sangue não fica viscoso, né? As mãos voltam a ficar quentes, a distribuição energética começa a ficar ali fluida. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também, da importância de fazer combinações alimentares perfeitas, comer sentindo um pouquinho de fome. Nem que a pessoa, por exemplo, assim, eu vou comer pouco, mas daqui 3 horas eu vou estar com fome. Não, se o seu corpo, igual você falou num vídeo, sentir aquela fome que começa na barriga e vem até aqui no estômago, e você toma água e ela não passa, isso sim é fome. O seu corpo está precisando de algum nutriente, está precisando de alguma comida. Aí, de novo, você vai e come alguma comida saudável. O Lezaeta mesmo, ele sempre falava que saladas cruas nunca vai prejudicar o nosso organismo, nunca vai prejudicar o nosso estômago. na verdade, nem precisaria falar muito, que você já explicou muito bem tudo, né, que acontece. Só vou aqui acrescentar, né, tentar assim, né, reinterpretar mais ou menos. É basicamente o seguinte: quando você consome o alimento, as pessoas às vezes não entendem o seguinte: não é o alimento que te nutre, são as pequenas partículas lá, que na ciência, lá, na tabela periódica, as vitaminas, é aquilo ali que te nutre. Então o que acontece? Você coloca o alimento dentro da sua boca, ele vai passar ali pelo seu esôfago, vai para o seu estômago, vai ter o trato ali com o suco gástrico, aí depois ele ali de quimo vai virar quilo, vai passar ali, vai ter o trato do suco pancreático, depois vai vir a bilis, depois vai para o seu intestino, do teu intestino vai ser processado no seu fígado, e do seu fígado ele vai para o teu sangue para poder formar células, ossos, sangue, tecidos, e o que sobra disso vai para o teu xixi e para o teu cocô. Tudo diferente disso, que o corpo não elimina, vira toxêmia, né, que a gente chama no higienismo. Toxêmia é o acúmulo de matéria estranha no corpo, que aí o corpo não sabe o que fazer com aquilo e vira pus, vira muco. Aí é a teoria do muco. Aí o muco, quando se acumula aqui na próstata, vira prostatite. Quando se acumula aqui nos brônquios, é bronquite. No ouvido, otite. Aqui na artéria da face é sinusite. Esse it é de inflamação. Que a origem da doença é o fruto de acumulação de matéria estranha. Porque o nosso corpo, na própria atividade metabólica, ele tem condições de eliminar, sim, toxinas, né? Mas, assim, o problema é que quando há uma falta, um desbalanço, isso vira um problema. Então, o que acontece? O que você falou é perfeito. Quando você abre uma compota de fermentado, ela explode, não é? Quando você abre temerariamente, é o que acontece dentro da gente. Quando há uma fermentação, você começa a rotar, sentir azia, má digestão, aí você vai lá, infelizmente, e recorre ao comprimido. Que aquilo ali é o que? É para tentar expulsar isso do seu corpo. E tem uma outra reação que é pior ainda, que é a putrefação. Putrefação vem de ser podre. Então isso acontece geralmente muito com a galera que come muita proteína, além do excesso. Galera de academia aí que come muito whey protein. Então, a proteína ela é muito difícil de digerir, por exemplo. Quando você se entope de proteína, ela tende a putrefazer. Aí você solta gases podres, né? Então, é importante ter uma digestão sã. Na natureza, gente, como eu falei, os nossos instintos são lá de trás. Vamos observar os animais, tá? A gente não é igual 100% ao macaco, mas a gente parece muito. Você não vê nenhum animal parando numa árvore, uma bananeira, pegando algumas bananas. Parando ali na amoreira, pegando algumas amoras. Manga, montando um prato e comendo. Você não vê isso. O nosso estômago é muito delicado. Ele foi feito para se adaptar realmente a poucos alimentos. A pouco, não digo em pouca quantidade, mas assim, a não variar muito, porque é muita informação. E até o Dr. Pavlov, eu fiz o vídeo aí essa semana também, semana passada, falando aí que ele descobriu que para cada alimento que a gente coloca no nosso corpo, a ciência diz, não, o suco gástrico digere o alimento. Mas não, de acordo com o alimento, sai um suco gástrico diferente. Olha como é que o corpo é inteligente. Se vem carne, vai sair um suco gástrico mais ácido. Se vem carboidrato simples, é mais alcalino. Então a gente tem que entender isso, né? Sair dessas amarras aí, dessa ciência dogmática. Não estou dizendo que ela tem a sua relevância, mas para entender as nossas peculiaridades do nosso corpo, né? Como o próprio Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Então a gente está aí numa jornada de nos autoconhecer. Digestão ela tem que ser uma digestão sã, limpa, não combinar muito, não misturar muitos alimentos. E outra coisa,
não tem problema nenhum você passar uma semana aí comendo, sei lá, uma salada de... o mesmo tipo de alimento. Não tem problema nenhum, porque isso vai estimular o seu corpo a absorver mais. E para fechar aqui, né, essa parte, eu queria dizer que o foco é estar na absorção, gente. Não adianta você comer um monte de coisa, até saudável mesmo. Ah, isso tem isso, vitamina. Mas não é, você tem que ver se tem condições de absorver. Porque se não absorver, você não vai ganhar nada. Tanto que eu fiz até a live da vitamina falando isso. Tu vai se encher de comprimido de vitamina aí? Será que tu está absorvendo isso? É isso aí que a gente tem que analisar e a gente tem que ver. Então, você tem toda a razão que você está falando. Você já explicou muito bem, eu só tentei acrescentar aqui. A digestão ela tem que ser o mais limpa o possível, tá? E é aquilo. A coisa mais difícil de se fazer é sair da mesa, né? Pô, ainda mais a gente, assim, eu tenho muito, assim, eu gosto muito de comer, eu tenho prazer. E é pra gente ter prazer em comer mesmo. Mas a gente tem que respeitar o limite. Quando a gente sente que tá cheio, porque a ideia, pessoal, da alimentação é te nutrir. Você não pode ficar pesado depois de uma refeição. Você tem que ter condições de correr uma maratona depois. Então, quando você come aí frutas, vegetais, tu não sente esse peso digestivo. Agora, quando tu come aquele amido, aquele arroz, come aí um prato de arroz, feijão e bife e vai trabalhar depois, gente. Usa os instintos. É só usar os instintos. É isso, show de bola. Cara,